É um prazer, né, estar aqui. Essa é uma proposta de podcast sobre direito internacional público e privado. Hoje a gente vai fazer algumas discussões a respeito da ONU, né, e das representações dela aqui no país. E a gente está hoje com o aluno Marcelo, com o aluno Mix Paulo, que vão trazer essa discussão e eu vou passar a palavra para o Mix. É isso, e já vamos começar com um agradecimento pela Assembleia de Deus de Jardim Goiás por estar cedendo aqui esse espaço muito bom, né? E nós vamos falar sobre a ONU-DC, é isso mesmo, né? Então, a ONU-DC, ela tem um trabalho dentro da Organização das Nações Unidas que é focado especialmente na questão no combate ao tráfico de drogas, tráfico internacional de uma forma geral, e com diversas frentes de trabalho, né? Que vai desde tráfico humano, questões ambientais, crime organizado e outros. Ela tem participação em mais de 150 países, na qual inclui o Brasil. Aqui no Brasil, se eu não me engano, são seis servidores internacionais e 56 servidores brasileiros, distribuídos em 3 estados, não é isso, Marcelo? Estados. 3 estados, Distrito Federal, Santarém e Belém, atualmente, né? E a gente vai também, durante esse bate-papo nosso, falar um pouquinho mais sobre esses trabalhos que é feito tanto em nível internacional quanto a nível de Brasil. É importante frisar que o NDC tem um trabalho importante no combate ao crime, a qual ela incentiva realmente políticas públicas ao combate ao crime organizado, como também a questão das drogas, né? Também é importante frisar que o Brasil, na América Latina, ele faz fronteira com um dos maiores produtores de droga no mundo, né? Então, acaba que o Brasil é exportador, acaba mandando muita droga sem passar por uma devida fiscalização. Pelo território ser muito grande, o controle que o Exército acaba realizando, a Marinha Aeronáutica, acaba, e tanto quanto na Constituição, que prevê que a competência da Polícia Marítima é da Polícia Federal, acaba que os núcleos do NEPOM, como outros núcleos, não conseguem fazer uma fiscalização 100% devido a essa fronteira. E a demanda também de rotas de tráfego é muito longa. A exemplo do que passa pelo Paraguai. A Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano, é um dos maiores índices de apreensões de drogas, não só drogas, como outras também que elas realizam, e mesmo assim acaba sendo insuficiente. O estado de Goiás, por estar no meio do país, na região central, acaba sendo uma rota muito grande. Então, a fiscalização aqui do estado de Goiás acaba sendo mais rigorosa, por um lado, devido a isso. E também é importante frisar que o meio que o crime se organiza, ele vai se adaptando. Então, a polícia vai desmantelando, eles vão sempre se adaptando. Tem um programa que é feito se não me engano, na Discovery, não vou lembrar, que é a Operação Fronteira ou Operação Aeroporto, que trata basicamente disso, da Receita Federal, que também tem um núcleo de combate, e eles tentam fazer isso. E o Brasil é signatário de alguns acordos que contribuem para o combate, né? Tem um acordo que é feito, que eles fizeram, não vou lembrar ao certo o nome muito bem, que atribui a pontuação de 0 a 100. O Brasil, hoje em dia, na classificação, coloca uma pontuação muito abaixo, porque o controle acaba sendo muito pouco. E se fala muito hoje em dia no Brasil da questão da guerra às drogas, né, que está sendo perdida, muito em si, porque acaba não tendo uma política pública adequada, o ordenamento jurídico também tem suas falhas, e às vezes as pessoas vão pensar, tem que aumentar a pena, mas aumentar a pena muitas das vezes não é só o que faz diminuir o consumo, também tem a questão da saúde, que deve vir, e educação também nas escolas. É importante frisar também que aumentar a pena máxima não é necessariamente aumentar a punitividade. Se você for parar para pensar qual que é interessante ter que ser aumentada, é a pena mínima, porque dentro da dosimetria da pena no direito penal brasileiro, a última fase é a questão que vai ficar abaixo do mínimo legal. Então, você pega o crime, de vários crimes, existe uma possibilidade dentro do artigo lá, quando você vai fazer dosimetria, que vai ficar abaixo do mínimo legal. Então, você aumentando, às vezes, a pena pro tráfico, a mínima, acaba que vai contribuir bastante para, talvez, a redução de um cenário mais legal. E, assim, uma coisa que a gente precisa de ter em mente, professora, e que é um foco desse trabalho, é que crime organizado, diferente do Estado Democrático de Direito, ele não reconhece as fronteiras como nós reconhecemos.
Então, aqui nós temos os estados, temos os municípios, o crime organizado, isso daí é indiferente. E é exatamente por isso que organismos como este, das Nações Unidas, tem essa atuação, porque ele não vai trabalhar apenas um território isolado, ele faz um intercâmbio, ele interliga esses diversos estados para que eles possam, então, com esse trabalho colaborativo, combater de forma mais eficiente esses diversos tipos de crime. Um exemplo, do que pode ser utilizado é a questão dos containers, né? Existem acordos internacionais onde containers que chegam até os portos brasileiros, eles não necessariamente vão ter destinação final no Brasil, eles ainda vão para outros países da América Latina. E é claro que dentro desses acordos tem a questão da inviolabilidade, de não correr o risco desses containers serem devidamente abertos, né? E aonde que está o grande porém nisso? Possivelmente, dentro desses containers, pode haver substâncias ilícitas, pode ter produtos de tráfico, pode ter inclusive tráfico humano dentro deles. E é aonde acontece essas políticas no sentido de que isso seja devidamente denunciado, devidamente apurado, para que as forças policiais em trabalho colaborativo consigam impedir ou minimizar. Eu acredito que o trabalho principal é sempre o de minimizar. Algo bem interessante a respeito do ONU-DC é que ele também está alinhado com a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade. São 17 itens que é estabelecidos pela ONU na chamada Agenda 2030, aonde lá ele fala sobre erradicação da pobreza, da fome, desenvolvimento do estudo, não discriminação. São 17 itens, depois você dá uma pesquisadinha rápida aí e veja. Está no próprio site mesmo. Exato. Da UNDC, que é a Organização das Nações Unidas para o Combate ao Crime Organizado e Drogas. Aí lá, se acessar lá, tem tudo especificado mesmo. Sim. Fala também sobre cuidado com as florestas, com o consumo de água consciente, formas sustentáveis de utilização de energia. É importante colocar esse trabalho porque, a bem da verdade, hoje, tanto órgãos públicos quanto empresas particulares têm focado muito nessa Agenda 2030, né, que é uma forma de nós trazermos uma prolongação da vida útil do nosso planeta e, é claro, da própria humanidade. E eu queria, né, colocar aqui para vocês que uma discussão importante que a gente tem a respeito da questão dos descaminhos da droga é que também existe aqui toda uma cooptação na América Latina, né? Então, esses grupos são grupos poderosos que se aproveitam de regiões carentes, onde não existe empregabilidade, né? Crianças órfãs que vão ser cooptados para o tráfico, para o crime, para a produção, tendo em vista que em algumas regiões o valor que é pago para a produção de qualquer gênero alimentício é muito baixo, mas aqueles que são cooptados para trabalhar nas lavouras, nas fazendas, plantando maconha, por exemplo, eles vão ter um valor agregado muito maior. E às vezes para uma família carente, né, um pai, uma mãe que tem muitos do pão de cada filhos, dia. Exatamente, né, garante para eles esse sustento. Então, assim, de uma certa maneira, e eu concordo com a leitura que o Makes faz, né, no sentido que a droga ela não conhece barreiras nacionais. E aí é importante que, para além, né, do respeito às soberanias nacionais, exista, sim, um fortalecimento desse combate transnacional, né, para que seja mais eficaz essas políticas públicas, porque países como a Bolívia, como o Paraguai, onde existe um nível muito grande de pobreza, falta de emprego, então a maioria das pessoas acabam sendo empregados de maneira direta e indireta no tráfico, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa questão aí. Sim, inclusive se você der uma busca rápida no YouTube, você vai ver que existem alguns vídeos institucionais do ONU-DC onde falam dessas diferentes frentes que tem a respeito ao tráfico. Inclusive tem uma animação que mistura nossa realidade com desenho artístico, falando sobre o tráfico humano, né? O que acontece para que a pessoa possa se conscientizar. O trabalho que é desenvolvido, ele tem diversas frentes.
A primeira é realmente o combate efetivo, né, que é onde vai ter essa cooperação técnica, científica, com respeito com as forças policiais, mas ele também é um trabalho que passa por conscientização, também é um trabalho que passa por apoio psicológico. Então, assim, a gente precisa entender que o problema ele enfrenta diferentes níveis. Empregabilidade, né? Empregabilidade, ele enfrenta diferentes níveis. E por ele enfrentar diferentes níveis, não é somente falar que vamos combater o tráfico humano ou o tráfico de drogas, simplesmente querendo erradicar ele. Não é dessa forma. Como exemplo, professora, vou usar a questão do tráfico de drogas. O combate à droga. Combater o tráfico é importante? Sim. Mas a conscientização também trabalhar a recuperação de pessoas que estão em situação de vício também é importante. Você trabalhar diferentes frentes, como, por exemplo, a questão das ISTs, que podem ser transmitidas através de compartilhamento de seringa. E sim, o UNDC também trabalha com essa frente. É importante frisar também que falar do combate ao tráfico de drogas é importante, né? Porque é um cenário muito atual, ainda mais depois da pandemia. Tem dados, estudos que mostram que o consumo de drogas aumentou exponencialmente, tendo em vista que muita gente, todos nós, eu creio, que não estávamos preparados para ficar isolado, trancado dentro de casa, querendo ou não, né? Então, acabava que você não tinha para onde sair, não tinha o que fazer, e muitas pessoas recorreram ao uso de drogas para tentar, de forma recreativa, só que acabaram em vícios, né? É importante também que se discute muito da maconha hoje em dia no Brasil, né? A questão da legalização, a descriminalização. Só que tem um debate muito mais aprofundado que deve ser feito. A questão das consequências que causa ao cérebro, né? A questão dos neurônios e tudo mais. Tem estudos que comprovam que os malefícios do uso da maconha não vêm a curto prazo, vêm a longo prazo, né? Então, o consumo lá na frente vai cobrar. E às vezes as pessoas podem pensar, mas é porta de entrada, ou não. Para algumas pessoas vai ficar naquilo e não vai. Só que para uma grande parcela, o consumo vai aumentando, né? Então, o combate é muito mais amplo. Aqui no estado de Goiás tem um projeto da Polícia Militar, né? Que chama ProERD, que leva essa questão educativa para as crianças, para os jovens, para tentar não utilizar a droga, mostrando as consequências e os malefícios, né? É um programa bom, que eu acho que tem dentro dos colégios militares, dentro das escolas públicas, que o governo acaba realizando também. Também outra coisa que é necessário salientar é a questão da fiscalização. Por mais que ela acabe sendo efetiva no Brasil, acaba sendo apreendido muita quantidade de droga, muitas das vezes acaba sendo ineficiente porque apreende 100 quilos, uma quantidade exacerbada, só que outra quantidade acabou saindo para fora, né? Então, esse controle que o Brasil faz, às vezes tem que ser mudado um pouco. A forma de analisar os métodos que as quadrilhas utilizam, o crime organizado. A gente aqui no Brasil tem vários crimes organizados, mas os dois mais famosos, que é o Comando Vermelho, como também o PCC, eles têm uma estrutura, uma articulação, muito mais o PCC. Direto no jornal, lá na fronteira do Paraguai, tem guerra lá para ver quem comanda, quem está atrás do tráfico. A professora tinha dito, né, anteriormente, a questão da ser cooptado. No Brasil se fala, você escolhe cometer crime. De certa forma, acaba sendo uma escolha, mas às vezes a situação que você se encontra é a única saída para levar o sustento da sua família. Tem muito jovem que acaba traficando, acaba indo para a produção de lavoura de maconha dentro de outros tipos de droga, pelo fato de que essa é a única forma de levar pão. Então, a UNDC trabalha justamente isso, né? E no Brasil mesmo, com o índice de evasão escolar, que já era grande antes da pandemia, que depois da pandemia e durante a pandemia e o pós-pandemia aumentou significativamente. E também outro ponto que é interessante também salientar é que, por mais que as pessoas queiram que seja descriminalizado, que seja permitido e legalizado o consumo da droga, da maconha, que o princípio ativo da planta já é utilizado para fins medicinais no Brasil. É mais burocrático, mas quem necessita acaba conseguindo, mas é mais complicado. E a questão de se legalizar tem outros papéis importantes, né? Tem muitos países, a exemplo do Canadá, eles legalizaram e lá eles estão com um problema muito sério com pessoas dependentes químicas. Então, é a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Quando se legalizou o consumo de cigarro, houve um crescente número de pessoas que já utilizavam, continuaram utilizando,
quem usava exponencialmente ali passou a utilizar mais, e quem ficava com receio por causa da lei, da pena que iria receber, começou a utilizar. Então, o número de problemas de câncer de pulmão, câncer de esôfago, outros problemas de saúde que vêm decorrendo ao uso do cigarro, aumentou exponencialmente. Hoje em dia já diminuiu, mas é um efeito a curto prazo. E nós que já temos um sistema de saúde que, querendo ou não, é bom, mas acaba que deve ser melhorado, né? Na pandemia a gente viu isso, ficou escancarado para todo brasileiro, que pô, a gente tem um SUS, graças a Deus, só que ele precisa ser melhorado. Então, eu acho que esse consumo, essa legalização a curto prazo terá um prejuízo enorme para o sistema de saúde público e vai afetar diretamente na questão do bolso do cidadão que faz a contribuição, nos impostos, que não necessariamente o imposto é voltado para aquilo. Então, a gente paga um valor para determinado imposto e o governo utiliza de forma adequada aonde que vai se encaixar, que é diferente da taxa. A taxa, normalmente, a gente paga especificamente para uma coisa, igual a taxa do Detran. Então, você paga para aquilo. Os impostos são pagos para gerir questões públicas, orçamento público. E a curto prazo, com a legalização, vai se gerar essa consequência. E também, não vai sair da mão daquelas pessoas que já produzem, já vendem. Então, acaba que a pessoa que hoje vende legal vai começar a vender de forma ilegal, vai gerar renda, vai gerar tributo e vai aumentar a receita do governo. Por um lado, é bom. Só que o traficante, o crime organizado, sempre vai procurar uma nova forma de vender algo, né? Então, todos nós sabemos, se você fazer uma pergunta básica, todos nós sabemos que tem vários tipos de maconha. Tem a maconha que, com todo respeito, tem fé de rato, tem tudo que é coisa que não serve. E tem a maconha que é mais cara. Então, você paga a grama ali um pouco mais caro, você vai pegar uma maconha de melhor qualidade. E com outras drogas também. Então, essa questão deve ser avaliada. Será que legalizando é interessante? Há algumas perguntas que devem ser feitas ao Congresso Nacional para identificar, né? Sim, mas aí a gente também tem que colocar um contraponto de que quando se fala em legalizar, a gente também está falando em quê? Nós estamos falando em retirar uma grande massa da população carcerária que hoje está detida por uma questão que, a depender de outros países e até mesmo da própria forma, né? Nada mais é do que o consumo recreativo, o consumo doméstico, não vejo isso como sendo producente para o próprio Estado, né? Também estamos falando em saúde pública. Por quê? Porque a partir do momento que você está falando em legalizar, significa o quê? Que vai haver uma arrecadação que pode ser investida diretamente também na questão da recuperação, na questão de tratamento de saúde. Então, assim, hoje o que nós temos quando se fala em legalizar? Nós temos pessoas que estão sendo detidas, pessoas que estão sendo encarceradas por algo que, se nós formos colocar, está no mesmo padrão do consumo de um cigarro, de uma cerveja. Então, a gente já vê essa disparidade aí. A gente percebe que o tráfico ele existe justamente por conta dessa proibição. Por quê? Porque a partir do momento que não é legalizado, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai precisar de recorrer à informalidade. E na informalidade, ela está sujeita a essas pessoas que, de alguma forma, podem tentar contra a vida dela, a substâncias que muitas vezes é diferente da que ela está procurando. Então, sim, ela está indo lá para poder consumir um produto, só que esse produto ele vai ter quantas outras químicas, quantos outros ingredientes que não tem nada a ver com o que ela está procurando. E que fique também claro, quando você está falando em legalizar, está falando legalização exclusivamente da maconha, porque a gente sabe que existem diversos outras substâncias que também são utilizadas, que têm claramente essa questão do vício e que causam uma dependência muito mais forte, causam um risco maior. E é claro que também falta a questão da conscientização do que é o efeito da maconha, com o efeito de uma cocaína, com o efeito do crack. Por quê? Assim, os efeitos eles são completamente diversos. E neste caso, dificilmente você vai falar que uma pessoa consumiu maconha e 5 minutos depois essa pessoa estava violenta, querendo agredir outras pessoas. Não é esse o efeito. Então, é necessário fazer um debate amplo a respeito disso e a partir desse debate tirarmos os nossos conceitos pessoais e tentar colocar razão em cima. Só para finalizar, né, queria agora
que vocês explanassem um pouquinho sobre, assim, quais são os gargalos hoje, né, que a ONU ela tem nesse enfrentamento? Quais são as maiores dificuldades? A gente sabe, por exemplo, que um dos grandes problemas que o Brasil tem é a própria questão fronteiriça dele, né? O país ele é enorme, né? Um país continental e que a todo momento os traficantes vão melhorando, vão burlando, né, essa fiscalização. Goiás realmente apresentou números altos, né, de apreensão, principalmente o posto da Polícia Rodoviária em Jataí, né, recorrente às apreensões ali naquela região, mas a gente sabe que a todo momento, né, existe outras técnicas que vão sendo empregadas no intuito de dificultar, né, a ocultação da droga, então isso acaba sendo um problema. Então eu queria que vocês discutissem aí quais são os gargalos, né, o que hoje atrapalha, o que hoje inviabiliza muitas vezes a questão da luta contra a droga, principalmente aqui na América Latina. Perfeito. Então, a questão que a senhora falou de Goiás, né, que o posto rodoviário da Polícia Federal, rodoviário federal lá em Jataí, tem um grande índice, né, de apreensão, e também eu acho que o que contribui aqui na apreensão do estado de Goiás é o COD, né, que é o Comando de Operações de Divisas. Se eu não me engano, eu não vou saber te falar agora se outros estados também têm dentro da Polícia Militar ou da Polícia Civil, independente, que tem algum comando específico para patrulhar as fronteiras, né? O que o estado de Goiás tem. E o COD faz um trabalho excepcional também no patrulhamento, na questão de intensificar o combate ao crime organizado, dentre outros órgãos dentro da Polícia Militar, outras companhias e tudo mais. Mas eu acho que um dos gargalos mesmo de enfrentamento é a questão da legislação. Cada país tem sua legislação. No Brasil impera a gente sempre vai colocar a nossa lei em cima de muitas coisas. Então, é um ponto. A questão da corrupção. Tem países também que o crime organizado já está no meio da política, já está dentro até mesmo da própria polícia, de todos os órgãos. Então, acaba sendo um combate um pouco ineficaz. Porque acaba que se eu tenho alguém, sou uma pessoa de um crime organizado, possuo alguém dentro da polícia ou dentro do próprio governo, acaba que, tipo, se tiver alguma operação, já estou sabendo e já vou tentar burlar ali para tentar escapar da operação. E quando for chegar no local, já não tem mais nada. Então, é um problema muito sério, é a questão da corrupção, que é bem escancarada. E todos nós temos conhecimento que ela existe. Só que a gente tenta tapar o sol com a peneira, né? Fingir que não existe, está tudo certo. E acaba que é um dos dois problemas que eu posso citar agora, principais, né? Bem, eu já acredito que, felizmente, nós temos uma força policial, um sistema de segurança público que realmente é eficiente nas propostas que são passadas para ele, né? E, assim, com todas as limitações que tem conseguido fazer um trabalho excelente. Porém, eu acredito que no Brasil hoje, quando se fala em política no combate à drogadição, um gargalo imenso que nós temos é o fato de que é uma questão que ela é olhada através de falas fundamentalistas, através de extremismos religiosos e que muitas vezes deixa-se de ter um discurso sério, racional, pautado na ciência, pautado nas transformações sociais. Então, algo que deveria ser devidamente dialogado com esses setores que envolvem a nossa sociedade é tratado de forma ríspida por grupos que se acham no direito de determinar como as coisas deveriam ser, né? Então, assim, o extremismo ele nunca vai ser uma solução viável, e quando ele vem com esse fundamentalismo que impede as partes de poderem ter esse diálogo, né, essa conscientização, isso acaba trazendo um prejuízo para a própria sociedade, porque se torna uma imposição. E convenhamos, nós somos seres humanos, nós gostamos do diálogo e nós não gostamos de nada que nos é imposto. Eu só queria, né, colocar aqui uma questão, que hoje a sociedade é uma sociedade do conhecimento, né? Cada vez mais as pessoas têm ciência da questão da droga. Hoje qualquer criança, adolescente, ele sabe, né, dos males, ele tem acesso, ele consegue visualizar pela internet. E eu queria perguntar para vocês têm alguma proposta em relação assim, à forma como esse assunto é tratado, como ele deveria ser tratado, porque hoje não é questão de não ter conhecimento, né? As pessoas têm muito conhecimento. Da forma que ele é conversado, explanado, né? Eu acho,
na minha percepção, uma forma de tratar esse assunto é chamando pessoas do âmbito da saúde. Aí vem médicos, psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde para estar debatendo e conversando e explicando a questão dos prejuízos do uso, não só da maconha, mas como de outras drogas. A gente fala muito da maconha porque é um que está mais em pauta aqui no Brasil. Questão das consequências, por quê? Tem até um canal no YouTube de um psicólogo, neurocientista, se não me engano, que ele explica os efeitos. Ele fala que a questão até de determinada idade, você ainda não tem seu caráter 100% formado. Então, você utilizar a maconha até determinada idade é prejudicial, né? Então, tipo assim, você tá é um grupo de risco. Não que depois não seja, mas ali, aquela faixa etária do seu desenvolvimento é prejudicial o combate, o uso, né? E também chamar os órgãos de segurança públicas para estarem debatendo, né? No Brasil tem uma cooperação entre os estados, né? Acaba que as polícias do Brasil em geral acabam se contribuindo, tem a comunicação juntamente com a Polícia Federal, Rodoviária Federal. Então, o sistema de segurança público brasileiro, até mesmo das polícias penais, que hoje em dia, agora na lei, não é mais agente penitenciário, né? Agora é policial penal, eles acabam contribuindo muito. Então, chamar esses dois profissionais para debater o assunto, porque não é um assunto que se trata de segurança pública, mas também é um assunto que se trata de saúde. Então, acho que tem que ter um diálogo entre ambos. E quando se for debater, tanto no Congresso ou em qualquer local que for ter, é colocar esses dois profissionais. Porque o psiquiatra vai estudar a questão do cérebro, tudo certinho. O psicólogo também acaba estudando para um outro ramo. E o médico vai saber das consequências, tratamento para a pessoa que é dependente química, o caminho ideal. E o profissional de segurança pública, que é o policial, ou não necessariamente policial, mas a pessoa acadêmica que estudou segurança pública, ele sabe o que está falando, para estar debatendo, para buscar uma melhor solução para aquilo. Fora aumentar os programas educacionais. Antigamente se falava, passava muita propaganda na própria televisão, rede aberta. Hoje em dia, essas propagandas diminuíram. Então, incentivo do governo em mídias para tentar contribuir para a conscientização do que é e as consequências. Acho que é uma das questões a serem colocadas. Sim, e eu já acredito que o que realmente falta de verdade, é tratar com o assunto com seriedade. Eu digo isso porque, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na própria segurança pública, sim, já tem programas a respeito, né? O Marcelo falou do PROERD, que é um trabalho que a PM, a Fundação Tiradentes, executa e que tem resultados positivos. Hoje, na Guarda Civil de Goiânia, nós temos também a política sobre drogas, e na política sobre drogas nós temos um trabalho lúdico que é feito com os Anjos da Guarda, que faz esse trabalho de conscientização dentro das escolas. Temos o programa da Guarda Mirim, que é de levar essa criança no seu contraturno escolar para ele receber orientações que vão ser úteis para a vida dele, além de iniciação esportiva e diversos outros trabalhos relacionados à assistência social e conscientização com respeito a drogas. Então, assim, o que tem já é algo extremamente positivo e que, com certeza, se nós conseguíssemos pegar um desses programas e fazer com que esse programa ele estivesse de forma ampla em todos os territórios, em todos os municípios, aonde nós vemos que tem o problema, vamos levar esse programa como uma forma de solução e trabalho de verdade, trabalhar a questão do desemprego real na família, trabalhar a conscientização, trabalhar os diversos problemas que trazem ele através desse programa, iria. Agora, o que a gente percebe, e infelizmente talvez essa seja a minha descrença enquanto servidor público, é que muitas vezes esses programas, como eu falei, de diversas áreas, eles existem para poder falar assim, nós estamos fazendo. É mais como Tampar o sol com a peneira, né? Tampar o sol com a peneira. Não é algo na qual, olha, nós vamos fazer isso até resolver. Na minha empresa, no meu trabalho, na minha casa, tudo o que eu me proponho a fazer, eu tenho que fazer até o final. Pronto, aqui. Esse aqui é o que eu iniciei, esse aqui é o resultado. E quando eu não consigo alcançar o resultado, eu também tenho que saber os motivos, né? Olha, não consegui alcançar os resultados porque eu não tive o tempo necessário, não tive os recursos necessários, né? O que eu posso fazer para conseguir alcançar esse resultado que eu desejo?
quando se fala desses programas, o que a gente percebe? Que, opa, foi feito, mas e aí? Houve investimento? Houve capacitação? Houve os recursos que as pessoas que vão desenvolver para poder fazer? Porque se falar que só criou o programa, mas não deu continuidade a ele, ou que é pior, o programa foi muito bom, mas ele tem um prazo de validade até a gestão desse atual governante, porque o próximo não tem compromisso em seguir com ele. Ou seja... Essa desarticulação, né, mesmo? Exato, essa falta de continuidade da administração pública, né? A gente percebe isso. A gente percebe isso quando um governo, independentemente da questão política, ideológica, partidária que você tem, ele sabe, quando um governo começa um programa, ele vai ficar 4 anos. Então, às vezes, aqueles 4 anos não têm efetividade em si naquela proposta. Às vezes, são os 4 anos que vão ser estruturados. Então, o próximo governo também é uma questão que eu acho que o Meik salientou muito bem, é a continuidade. E também a questão do esporte. Então, tem vários estudos que mostram que a pessoa que pratica atividade física tem uma menor predisposição a querer utilizar a droga, né? Então, o Brasil tem algum incentivo à prática esportiva, só que acaba não sendo eficaz em muitos aspectos, porque não tem um estudo, não tem um preparo para organizar. Então, acho que são pontos que a gente colocou, o Meik também colocou, que são fundamentais, né? Eu queria só finalizar, né, falando assim também que eu acredito que as mídias também têm um papel importante, né, na desconstrução dessa glamorização da droga. E aí eu também incluo o cigarro, incluo a bebida, né? Então, assim, seja nas músicas, nos conceitos, nos filmes, nas novelas, a maneira como se glamoriza o uso da droga como algo apenas recreativo, como se não houvesse consequências, né? E tem consequências para a saúde. A outra questão que eu acho, discute-se muito pouco o efeito da droga em relação à saúde mental. A gente tem dados aí da Organização Mundial de Saúde que vai falar sobre o adoecimento psicológico da população e pouco se discute, né, sobre a questão do uso da droga e o adoecimento mental. Então, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas em estado de depressão, com algumas doenças psicológicas e não se associa isso à questão do uso da droga. Então, eu acredito que a gente precisa, eu concordo com a fala de vocês, pautar para uma discussão mais séria, né? Uma discussão científica no intuito, assim, de realmente tratar com mais seriedade a questão, né? Então, sim, agradeço vocês, gente. Professora, agradecemos também. A proposta é uma proposta bem dinâmica, foge do convencional, nós precisamos disso para a nossa turma que está finalizando essa faculdade terminar com um trabalho como esse, fechar a faculdade com chave de ouro, tá? Com certeza algo que vai ficar na memória da turma. Mais uma vez o agradecimento aqui para a igreja que está abrindo esse espaço para a gente, muito obrigado, tá certo? Que o trabalho de vocês continue crescendo assim, e em especial o nosso amigo Daniel Levi, que intermediou essa situação para a faculdade, fica também o nosso agradecimento. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao EG, né, por ter tido a ideia de 200 professores lá internamente para ter criado o curso de Direito, né, e graças a isso a gente pode estar aqui, né, fazendo esse podcast, essa conversa de bate-papo com a professora. Agradecer a professora Daniele pelo conhecimento dela. Nas aulas, ela acaba explanando muita coisa que a gente às vezes nem pensa, né? Então, ela incentiva a gente, com essa ideia do podcast, incentivou a gente a olhar mais, né? A pesquisar mais, a verificar mais o que é, sair um pouco do senso comum, né? Agradecer também ao nosso colega Daniel Levi por ter tido a iniciativa, né? Tomada à frente para ter conseguido essa localidade, a igreja que está recebendo a gente. Nós fomos recebidos aqui de peito aberto, né? Então, estou me sentindo muito bem acolhido aqui pela sua localidade e agradecer mesmo a professora mesmo, tipo, por essa iniciativa e essa oportunidade. Agradecer ao meu colega Meik, que tem trabalhado comigo, você, professora. tem me ajudado aí para ter feito tudo. Então é isso, terminamos aqui. Gente, foi ótimo, foi melhor